Queridos amigos, queridas amigas, aqui de novo o Padre Marcelo com mais outro vídeo do Carisma no Fogo, mas no fogo do Espírito. Este vídeo vai tentar estudar, refletir sobre o tema da autoridade. O que é a autoridade e para que serve? Vamos a assistir juntos e a refletir também juntos. Ao final do vídeo, vamos colocar umas perguntas para conversar, refletir, sozinho ou em grupo, na família. Bem-vindos, bem-vindas. Muito se fala nos últimos tempos sobre a autoridade ou sobre a crise da autoridade. A autoridade tem um lugar importante na nossa vida diária. Necessitamos de boas autoridades na política, na economia, na justiça, no sistema de saúde, na igreja, nas instituições militares e policiais, nas escolas e em qualquer tipo de organização. Por isso que lamentamos que não experimentamos sempre de autoridades que servem à vida dos demais, senão que às vezes buscam seus benefícios e seus interesses de poder. Nós hemos aprendido, infelizmente, a desconfiar de toda a autoridade, de tudo e de todos. Isto não deve ser assim, porque é ruim e errado. Devemos trocar essa desconfiança em confiança sincera. Temos que lutar e procurar autoridades verdadeiras e honestas. Convido vocês então a conversar agora sobre a autoridade, sobre o que entendemos sobre a autoridade ou por autoridade e autoridade de confiança. Vamos lá. O que entendemos normalmente, o que se entende normalmente por autoridade e para que serve? Há muitas definições sobre a autoridade. Eu escolhi uma que me pareceu razoável. Por exemplo, que encontramos no website queconceito.com.br. A autoridade se refere à dupla função de mandar, por um lado, e de conseguir ser obedecido pelo outro, que ostentará um indivíduo por sobre o resto. Mas claro, não é qualquer que ostentará esta dupla função, senão que a mesma está estreitamente relacionada a outras questões como a posição, o papel que ocupa uma pessoa em uma sociedade ou comunidade. Por exemplo, na maioria dos casos, o pai será a máxima autoridade dentro de uma família. Isto é, por ele passarão todas as decisões e responsabilidades no que tange a seus filhos até que estes tenham se emancipado. Outra questão que também determinará a autoridade de uma pessoa é o poder ou cargo que ocupa dentro de uma empresa ou organização. Por exemplo, o dono de uma empresa será a máxima e indiscutida autoridade da mesma, a qual seus subalternados ou empregados deverão responder a cada vez que a dinâmica, a necessidade da mesma ou deste o solicite. Assim mesmo, como ocorre como dono ou presidente de uma empresa ou presidente de um país, em plena faculdade e exercício do mesmo, legitimado pela eleição dos cidadãos. Também goza da faculdade da autoridade, que lhe permitirá tomar decisões e implementar políticas em ordem ao desenvolvimento de seu país. E, finalmente, a dignidade e os conhecimentos que se ostentam a respeito de diversas matérias, ou de uma em especial, e que marcam uma diferença acima dos outros, das que tem a maioria das pessoas, lhe otorgarão à pessoa que os possui a autoridade para opinar ou decidir o que fazer com essas questões das quais sabe mais que os outros. E claro,
que a cada autoridade, indistintamente se ou é por poder ou por cargo, por dignidade ou por saber, deverá ser respeitada e suas decisões acatadas. Entretanto, outro aspecto interessante a se destacar a respeito do conceito de autoridade é a existência da obediência, porque sem esta, isto é, sem a aceitação de nossa autoridade de parte do outro, será praticamente impossível exercê-la, salvo através da força, da imposição, mas já sabemos que isto é o menos recomendável para um e outro. Temos também alguns conceitos errados sobre a autoridade, que fazem mais difícil nossa compreensão, a aceitação e eventualmente o exercício desta mesma. Por exemplo, pessoas consideram que a autoridade é um privilégio. Para muitos, a autoridade é simplesmente um privilégio. Tem-se autoridade para proveito próprio. Isto faz que muitos façam tudo o possível por chegar ao poder, porque através dele podem dominar aos demais e acumular bens. Antes de chegar ao poder, se pode prometer qualquer coisa. Depois se mostra o verdadeiro rosto, esquecendo as promessas. No âmbito familiar, aplica-se o mesmo estilo de autoridade. O pai de família é um senhor, às vezes, que tem todos os direitos e privilégios, e os demais membros de casa lhe devem obediência. Este conceito ha sido, com certeza, o que mais ha contribuído a desprestigiar a autoridade. Para outros, a autoridade é uma carga pesada que se leva de má vontade, e exercendo uma espécie de labor policial, é preciso colocar ordem e controlar todas as coisas e pessoas. Tudo deve passar por seu controle pessoal. Fiscalizar, reprimir, ordenar e corrigir parecem ser os termos que contém a autoridade. Outros pensam que a autoridade é só um direito de mandar, para mandar. Ou seja, a autoridade considera-se como um direito de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Sim, muitos confundem simplesmente a autoridade com poder, é dizer, como um direito a dispor de alguém. Pareceria como se a autoridade se confundisse com o poder de mando. A maioria pensa que tem mais autoridade ou que mais pode mandar. O termo autoridade evoca duas coisas para a mentalidade atual: mandar e obedecer. A autoridade aparece então como uma limitação da liberdade e por isso tornou-se odiosa em nossa época orientada para a libertação. Nós queremos complementar essa compreensão clássica da autoridade com o conceito evangélico de autoridade, que entende essa como serviço à vida. Vamos lá. Nós temos o conceito evangélico da autoridade. Entende-se como serviço à vida. Jesus Cristo propõe o assunto de uma maneira diametralmente oposta. Nos diz: os reis das nações são os senhores delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Lucas, capítulo 22. Ou seja, o que quiser ser o primeiro, que se torne o último. O mestre nos mostra seu exemplo dizendo que ele não veio para ser servido, sino para servir. Mateus, capítulo 20.
Isto significa que coloca a autoridade no plano do serviço. Existe uma flagrante contradição entre o conceito evangélico de autoridade e o conceito que reina em nosso tempo. Sábios modernos falam também nesse sentido. Por exemplo, Mahatma Gandhi diz que não vive para servir, não serve para viver. E nosso Papa Francisco, em 30 de junho de 2016, também diz: as pessoas que passam pela vida sem nunca tomarem consciência das necessidades dos outros são pessoas que não vivem realmente, nem sabem o que significa servir os outros. Lembrem-se bem que não vive para servir, não precisa de viver, diz ele, explicando que com Jesus não existem rotas de fuga. Etimologicamente, a autoridade vem do latim augere, que significa fazer, crescer, aumentar, fazer nascer, dar origem. Daí vem a palavra autor esse, que significa aquele que gera a vida em cada um. Já em sua origem, o termo autoridade se define pelo serviço à vida. Finalmente, eu quisiera falar sobre a liberdade e a obediência, elementos que estão diretamente relacionados com a autoridade. Vamos ver como se interrelacionam. Uma comunidade não pode ser fecunda sem espírito de obediência. Trata-se de ver a Deus detrás de toda autoridade humana legítima. Quer dizer, me inclino não ante a autoridade de um homem, senão ante a autoridade de Deus que se manifesta nele. Por isso, obediência por amor a Deus. Obediência motivada por amor nos torna livres, assegura o Padre Kentenich. E quanto mais avançamos por esse caminho, tanto mais livres havemos de sentir-nos interiormente. Obediência é o grande sinal de amor. O amor prova sua autenticidade na obediência. É fundamentalmente fusão do eu com um tu. Mas a prova de que essa fusão não é algo sentimental é que se expressa em mim o desejo de fundir-me com a vontade dele. É a grande prova de amor dos filhos. É a atitude fundamental de Cristo. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. João capítulo 4. É também a atitude fundamental da Virgem Maria, nossa mãe. É aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo sua palavra. Lucas capítulo 1. A obediência, a atitude-chave de Cristo e de Maria, é também a atitude-chave de todo cristão. A maneira de conclusão, gostaria de apresentar algumas perguntas para nossa reflexão. A autoridade, a liberdade e a obediência nos colocam diante de um desafio maior. Todos nós temos que exercitar, de um modo ou outro, essas três capacidades. Finalmente, todos nós estamos chamados para ser autoridade moral, eticamente respeitável, dando aos demais testemunho de nossos valores mais altos e amados. Assim, somos autoridade para os outros. Agora, nossas perguntas para refletir sozinhos, ou na família, ou na sua comunidade. Primeiro, como atuo eu quando tenho autoridade? Autoritariamente ou promovendo iniciativas livres e criativas? Segunda pergunta para refletir. Considero minha autoridade, qualquer que ela seja, maternal, paternal,
ou de negócios, ou na escola, ou na comunidade paroquial, ou no meu movimento, com uma autoridade que serve a vida dos outros? E a terceira, minha autoridade é populista, entre aspas, ou olha realmente pelo bem-estar de tudo e de todos? Se gostou deste vídeo, por favor, curtir aí. Tem uma pergunta? Envie um e-mail para mim, aí está o endereço. E se deseja, pode assinar no meu canal de YouTube. Boa reflexão, até mais, fica com Deus.